Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 20 de agosto. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar o estudo da profecia, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando a Tua bênção, o derramamento do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Vem abrir a nossa mente, Pai amado. Vem iluminar-nos com o Espírito Santo para a compreensão desta profecia de Apocalipse capítulo 17. Que o Espírito Santo produza o reavivamento e a reforma que o Senhor exige, que o Senhor deseja no Teu povo. Ouve as nossas orações e dá-nos a Tua bênção, Pai. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Queridos, continuamos com a série Desvendando o Apocalipse. Hoje nós vamos estudar a segunda parte de Apocalipse capítulo 17. A segunda parte. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17 e vamos ver aqui a partir do verso 10. Nós já estudamos com vocês do capítulo 17, verso 1 até o verso 10. Hoje vamos repetir aqui, recapitular o verso 10 e darmos então sequência até o verso 18. Pegue a sua Bíblia e vamos deixar que o Espírito Santo nos guie, nos ilumine. Aqui nós lemos no verso 10. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Queridos, a profecia de Apocalipse 17 tem como foco central Roma papal. A prostituta mencionada aqui no capítulo 17, e na sua testa está escrito mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E aqui menciona claramente que esta igreja representada pela prostituta, ela tem a sua sede na cidade dos 7 montes. Não resta dúvida de quem a profecia está falando. O que a profecia está revelando para você? Porque aqui no capítulo 17 e no verso 9 diz assim, aqui há sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. A mulher é a igreja de Roma, e ela está sentada sobre 7 montes, que é exatamente a cidade dos 7 montes. Queridos, não há nenhuma dúvida de que aqui o foco é Roma, a igreja de Roma, com as suas cabeças papais. Aqui no capítulo 17, verso 10, diz, e são também 7 reis. As 7 cabeças da besta que carrega a prostituta apontam diretamente para os 7 montes de Roma. E as 7 cabeças da besta que subiu do mar, que é a mesma prostituta, é Roma papal, estas apontam para 7 reis de Roma, 7 cabeças papais. Por isso diz, e são também 7 reis. 5 já caíram. Quando João escreveu esta profecia, ele estava falando de eventos futuros, mas usando o verbo no passado. Esta é uma prática que existe na profecia. Quando João disse caiu Babilônia, estava falando da queda de Roma papal. Porém, queridos, nos dias de João ainda não existia Roma papal. Mas ele disse caiu Babilônia. Queridos, Deus usa o verbo no passado para falar de eventos no futuro. Como também diz em Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 8, onde menciona, chegou a hora do juízo. Porém, queridos, este juízo só chegou realmente em 1844. Mas João estava usando o verbo no passado para falar de eventos do futuro. Assim também, aqui no capítulo 17 de Apocalipse, quando fala 5 já caíram, está falando de eventos do futuro. A profecia só seria entendida no tempo do seu cumprimento. Os próprios profetas, ao escreverem, não entenderam as profecias que Deus estava lhes dando, porque se referia ao tempo do fim. 5 já caíram.
Quando esta profecia começou a ser entendida, foi exatamente no tempo da sexta cabeça papal, João Paulo II. 5 já tinham caído, os 5 primeiros reis papais. Considerando que a cabeça ferida em 1798 foi o papado na pessoa do rei pontífice Papa Pio VI, conforme Apocalipse 13:3. Considerando que o anjo interpretou as 7 cabeças da besta que subiu do mar como sendo 7 reis. Considerando que os papas só são reconhecidos como reis quando revestidos da autoridade do poder temporal e que esse poder foi oficialmente devolvido ao papado pelo Tratado de Latrão em 1929. Concluímos que os 7 reis de Apocalipse 17 e o verso 10 podem ser coerentemente entendidos como reis da cidade de Roma, da cidade do Vaticano. Queridos, a primeira cabeça papal, desde a assinatura do Tratado de Latrão, foi o Papa Pio XI. Papa Pio XI reinou desde o ano 1922 até 1939. A segunda cabeça papal foi o Papa Pio XII, que reinou de 1939 até 1958. A terceira cabeça papal foi João XXIII, que reinou de 1958 até 1963. A quarta cabeça papal foi Paulo VI, que reinou do ano de 1963 até 1978. A quinta cabeça papal foi João Paulo I, que reinou somente por 33 dias. A sexta cabeça papal foi João Paulo II, que reinou do ano 1978 até o ano de 2005. E a sétima cabeça papal começou com o Bento XVI em 2005. E depois foi substituído pelo Papa Francisco quando Bento XVI renunciou. Ele saiu do cargo papal, mas continua sendo Papa. E hoje nós temos 2 papas no Vaticano, Papa Bento XVI e também o Papa Francisco. Estamos na sétima cabeça. Esta é a sétima e a última cabeça papal. Queridos, nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 17 e o verso 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º e é dos 7. Pessoas me perguntam, pastor, e se o Papa Francisco morrer? Ou se o Papa Francisco renunciar? Caso o Papa Francisco morra ou renuncie, entrará ainda um outro Papa na sétima cabeça. A sétima cabeça papal começou com Bento XVI e não deixará de existir enquanto Bento XVI ou o Papa Francisco estiverem vivos, porque eles compõem hoje a sétima cabeça. Se Francisco renunciar, entrará um outro Papa no lugar dele, mas ainda na sétima cabeça. Não existe uma 8ª cabeça. O que existe na profecia é um 8º poder. Mas este 8º poder é explicado aqui no capítulo 17, verso 11. Não é um rei, não é uma 8ª cabeça, mas é um 8º poder. Leia comigo Apocalipse 17 e o verso 11. E a besta que era e já não é ela também o 8º. Quem é esta besta que será o 8º poder? É aquele poder que reinou através das 7 cabeças papais. Quem é que deu o trono, o poder e a autoridade para todas estas cabeças papais reinarem sobre o mundo? De onde veio o poder que revestiu o Papa de tão grande poder? De onde veio este poder? Do dragão. Isso está muito claro em Apocalipse 13, verso 2. Foi o dragão que lhe deu o poder, a autoridade e grande poderio. Queridos, esta parceria entre o dragão e o papado está claramente exposta em Apocalipse 13. Aqui nós vemos no capítulo 17, verso 11, que o 8º poder é a besta do abismo. É a besta, o dragão, é aquela que irá à perdição. A Bíblia deixa claro aqui no verso 11, e a besta que era e já não é ela também o 8º.
Considerando que o capítulo 17 está falando de duas bestas, a besta que carrega a prostituta e a prostituta que também é a besta que subiu do mar, são duas bestas, então nós temos que entender que besta é esta mencionada no capítulo 17, verso 11. Aqui nós lemos, e a besta que era e já não é ela também o oitavo poder. Não está falando de um papa, não está falando de uma oitava cabeça, porque só existem 7 cabeças papais. Portanto, queridos, o oitavo não é uma cabeça papal, mas é o próprio Satanás, que personificará Cristo andando na terra e será adorado por todos. A Bíblia deixa claro aqui no capítulo 17, verso 11, e a besta que era e já não é ela também o oitavo e é dos 7. Por que é dos 7? Porque Satanás foi quem reinou através das 7 cabeças papais. Ele é o verdadeiro poder atrás dos papas. Por isso existe um poder sobrenatural investindo todos os papas, fazendo com que a terra toda adore e se prostre diante deste poder romano. Queridos, o finalzinho do verso 11 diz, e é dos 7 e vai à perdição. Quando você deixa a Bíblia explicar a Bíblia, você então volta para o capítulo 17, verso 8. No capítulo 17, verso 8 diz, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo. Está falando da besta do abismo, o dragão, o próprio Satanás, e irá à perdição. Quando você liga o verso 8 com o verso 11, é a mesma expressão, e irá à perdição. Está falando da besta do abismo, está falando da besta dragão, está falando de Satanás, que personificará Cristo e andará na terra dizendo, eu sou o Cristo, mas isto somente depois da queda papal. A queda do papado ocorrerá no final dos 42 meses, no final dos 3 anos e meio literais da última supremacia papal, como está explicado ali em Apocalipse 13, verso 5. Em Apocalipse 13, verso 5, menciona que a última supremacia papal será de 42 meses. Leia comigo, capítulo 13, verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Está falando da recuperação do poder papal, da recuperação da supremacia papal, a última. Aqui diz que ele reinará por 42 meses. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Durante esses 42 meses da última supremacia papal, os filhos de Deus, os guardadores dos mandamentos de Deus, serão perseguidos. Perseguidos, e muitos mártires vão morrer. Vai se completar o número dos mártires, diz aqui o verso 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, porque vai anular a lei de Deus na face da terra. Vai anular Deus da face da terra. Anulando a lei de Deus, anula-se Deus. Por isso aqui diz, proferirá grandes coisas de blasfêmias. E o verso 7, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Aqui menciona que deu-se-lhe poder para fazer guerra aos santos e vencê-los, porque nesse tempo da última supremacia papal, o número dos mártires vai se completar. Queridos, voltando para Apocalipse capítulo 17, e então o verso 11. E a besta que era e já não é. Olhe para o verso 8. Olhe para o verso 8. A besta que viste foi e já não é. Está falando da besta Satanás. A besta que era e já não é ela também o oitavo. O oitavo poder é Satanás personificando Cristo e andando na terra. Queridos, aqui diz é dos 7, porque ele reinou através dos 7. Ele dominou o mundo através das 7 cabeças papais e vai à perdição, o finalzinho do verso 11. Se a besta do verso 8, que vai à perdição, é Satanás, então a besta do verso 11, que vai à perdição, também é Satanás. E agora, queridos, vamos ler capítulo 17, o verso 12.
capítulo 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino. A visão de Apocalipse 17 fala de 7 montes, que são montes literais de Roma, fala de 7 reis, que são 7 reis literais de Roma, e fala de 10 reis, que representam 10 reinos que não são de Roma, mas são reinos mundiais. A profecia de Apocalipse 17 está mostrando claramente que agora, no tempo do fim, o mundo todo será dividido em 10 grandes nações, 10 reinos modernos. O Apocalipse precisa ser entendido, queridos, em conexão com as profecias de Daniel. Quando você compara as profecias de Daniel com as profecias do Apocalipse, você vê a compreensão de uma forma clara. Deus abre o entendimento. Lá em Daniel capítulo 2, verso 43, 44. Daniel capítulo 2 e os versos 43 e 44. Abra sua Bíblia. Daniel capítulo 2. Aqui nós lemos, verso 43 e 44. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Está falando das 10 nações que surgiram do Império Romano, quando o Império Romano deixou de existir em 476 depois de Cristo. Mas, queridos, os 10 dedos da estátua de Daniel capítulo 2 não representam somente as 10 nações que surgiram do Império Romano lá em 476. Por quê? Porque os 10 dedos da estátua têm uma ligação direta com a pedra que vai descer do céu. A pedra que vai descer do céu é a segunda vinda de Jesus e toca exatamente os 10 dedos da estátua. Portanto, queridos, quando esta pedra descer do céu, quando Jesus Cristo descer triunfante e glorioso do céu, existirão 10 reinos na terra, porque esta pedra de Daniel capítulo 2, verso 44, atinge os 10 dedos da estátua. As 10 nações modernas, os 10 reinos modernos que estarão formando a nova ordem mundial, que estará dominando o mundo. Queridos, a nova ordem mundial é formada por 10 reinos. E todos estes 10 reinos estarão submissos ao rei de Roma, estarão submissos ao poder papal. Leia comigo Daniel 2,44. Mas nos dias destes reis, ou seja, falando dos 10 dedos da estátua. Por isso, os 10 dedos da estátua precisam ser entendidos de forma dupla aplicação. Primeiramente, se referem às 10 nações que surgiram da queda do Império Romano em 476. Mas a segunda aplicação, para os nossos dias, esses 10 dedos se aplicam aos 10 reinos modernos que estão se formando justo agora. As 10 supernações. Desde o ano de 1942, quando um novo mapa do mundo foi desenhado, formando 10 reinos modernos. E em 1974, quando o Clube de Roma apresentou neste livrinho, este livro, queridos, A Humanidade no Ponto da Virada. Ele foi publicado em 1974. Queridos, aqui eles apresentam as 10 supernações para o tempo do fim. O Clube de Roma tem como objetivo a nova ordem mundial. E colocando o Papa dominando sobre as 10 supernações. Esta é a nova ordem mundial. Queridos, quando nós lemos Daniel em conexão com o Apocalipse, nós percebemos que na segunda vinda de Jesus existirão 10 reinos. Aqui em Daniel capítulo 2, verso 44, os 10 reinos estão representados pelos 10 dedos que serão atingidos pela pedra que desceu do céu. Leia comigo Daniel 2,44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Que todos estes reinos? Os 10 reinos modernos.
e será estabelecido para sempre. Agora voltando para Apocalipse capítulo 17, queridos, e o verso 12. Aqui está falando exatamente dos mesmos 10 reinos modernos. Agora nós lemos capítulo 17 e o verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Existe uma conexão direta entre as 10 supernações que estão se formando agora no tempo do fim, os 10 reinos modernos e a besta papal. Eles vão se submeter à besta que subiu do mar, o poder papal, durante este período da última supremacia papal de 3 anos e meio literais. E, queridos, eles vão dar o domínio do mundo para o poder papal. Aqui lemos no verso 13. Estes têm um mesmo intento. Os 10 reis que estarão liderando as 10 supernações darão poder e autoridade para a besta que subiu do mar, o poder papal reinar sobre tudo e sobre todos. Está claramente revelado aqui no capítulo 17, verso 13. Estes têm um mesmo intento, uma mesma intenção, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. A besta que subiu do mar. Queridos, depois que terminar o domínio papal de 3 anos e meio, então o poder papal será destruído e então Satanás aparecerá na terra personificando Cristo. Primeiramente, o papado reina sobre o mundo na sua última supremacia papal. E então, no final dos 42 meses, ele é derrubado. Quem o derruba? Quem o destrói? Os próprios 10 reis que deram a ele o poder para reinar. Esses mesmos 10 poderes vão puxar o tapete papal, vão derrubá-lo e então vão destruí-lo. Por que vão destruir o poder papal? Porque Satanás personificará Cristo andando na terra. E quando Satanás estiver personificando Cristo e andando na terra, é ele quem domina, é ele quem será adorado, não mais o papado. Por isso aqui nós lemos no capítulo 17. Capítulo 17, agora leia comigo o verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Está claro aqui na profecia a destruição do poder papal. Os 10 chifres, ou seja, os 10 líderes das 10 supernações. O que eles farão? Aqui diz, os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Primeiro, eles apoiam o papado para que reine sobre tudo e todos durante o período da nova ordem mundial, 3 anos e meio literais. Mas depois se levantam contra o papado. Exatamente como aconteceu na Idade Média. Na Idade Média, o papado foi ajudado por Clovis, o rei da França, o rei dos francos. Queridos, a França que deu apoio ao papado para que reinasse durante a Idade Média, a própria França se levantou contra o papado em 1798. Foi Napoleão Bonaparte que enviou seu general Berthier invadir Roma e prender o Papa Pio VI. Portanto, França apoiou o papado durante a Idade Média e França depois derrubou o papado em 1798. Da mesma forma, agora a história se repete. Os 10 reis dessas 10 supernações apoiam o papado durante sua última supremacia papal de 3 anos e meio literais e depois os próprios 10 líderes se levantam contra o papado para derrubá-lo. Por isso, a profecia está explicando no verso 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. A destruição do poder papal está explicado também no capítulo 18. Você pode ler o capítulo 18 e o verso 8 e 9. Aqui nós lemos, portanto, num dia virão as suas pragas. Que pragas? A 5ª, 6ª e 7ª praga, elas caem sobre Babilônia papal, sobre Roma papal.
Portanto, num dia virão as suas pragas, a quinta, a sexta e a sétima, a morte e o pranto e a fome, e será queimado no fogo. Está falando da destruição da besta que subiu do mar, do poder papal. E será queimado no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E o verso 9, e os reis da terra. Que reis da terra? Os 10 reis, que deram poder ao papado. Eles, os 10 reis da terra, que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão e sobre ela prantearão quando virem o fumo do seu incêndio, estando de longe pelo temor do seu tormento, dizendo: ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois em uma hora veio o seu juízo. Queridos, o capítulo 18, verso 8 a 10, está falando da destruição de Roma papal. Exatamente como está em Apocalipse 17, verso 16. Agora leia comigo o capítulo 17, verso 17. Porque Deus tem posto em seus corações. Deus tem posto em seus corações. Nos corações de quem? Dos 10 reis. Das 10 supernações. Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento. Qual é o intento? É a nova ordem mundial? É colocar o mundo todo sob o domínio papal? É implantar o decreto dominical? É perseguir aqueles que guardam os mandamentos de Deus? Queridos, tudo isso está sendo planejado por Satanás. E Deus está nos revelando estas coisas aqui no capítulo 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta, ou seja, deem ao papado o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Até que se cumpram as palavras de Deus. Qual é o tempo que vai se cumprir a profecia? 42 meses, até que se cumpram as palavras de Deus. E Roma papal será derrubada. Mas, queridos, até lá, Roma domina o mundo. Aqui diz o capítulo 17, o verso 18. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A grande cidade que reina sobre os reis da terra não é Washington DC, não é Moscou, não é Pequim, mas é Roma. Ela domina sobre os reis da terra e vai dominar até o final da supremacia papal de 42 meses. E então será derrubada. E então Satanás personificará Cristo andando na terra, dizendo: eu sou o Cristo. E Satanás então despertará nos seres humanos um ódio mortal contra os guardadores dos mandamentos de Deus. Nós entendemos, queridos, que o decreto de morte contra o povo de Deus será aprovado quando Satanás estiver personificando Cristo na terra. Ele fará com que seja aprovado um decreto de morte contra os guardadores dos mandamentos de Deus. Mas os filhos de Deus não morrerão. Aleluia! Queridos, agora vamos ler o capítulo 17. Capítulo 17, verso 14. Aqui nós lemos: estes combaterão contra o Cordeiro, os 10 reis, primeiramente liderados pelo poder papal. E depois, estes 10 reis estarão sendo liderados pelo próprio Satanás, personificando Cristo na terra. Aqui no verso 14 está falando que estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aleluia! No Armagedon, a última grande guerra, que será entre Cristo e Satanás, Jesus Cristo sairá vencedor, e os que estão com Jesus sairão vencedores também. Por isso está a profecia revelando: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Aleluia! Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Aleluia! Quem é este Senhor dos senhores e o Rei dos reis? É o nosso amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós estamos ao lado dele, amparados por ele. Ele é o grande vencedor e nós também somos vencedores. Jesus nos deu a mente de vencedor, a mente dele foi implantada em nós pelo Espírito Santo.
Por isso o finalzinho do verso 14 diz: e vencerão os que estão com ele. Quem está com Jesus Cristo? Você, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está com Jesus, você vencerá, porque aqui diz: vencerão os que estão com ele, com Jesus, chamados eleitos e fiéis. Jesus está convidando você, meu querido irmão, para se unir a ele, para se unir aos que guardam os mandamentos de Deus, que serão perseguidos, mas serão purificados no tempo da perseguição, para que o ouro do caráter de Cristo brilhe em você e em mim. Mas Jesus Cristo virá para nos buscar. Jesus Cristo virá para implantar o seu reino, o reino que não será jamais destruído. A pedra, lá de Daniel 2, verso 44, é a segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo, que destruirá os 10 dedos representando as 10 supernações da terra, e implantará o reino que não será jamais destruído. E você e eu vamos viver no reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Ora vem, Senhor Jesus. Eu deixo com você, meu querido irmão, esta certeza, esta segurança de salvação em Jesus Cristo e da breve e iminente volta de Jesus. Aleluia. Deixo com você a bênção do meu Jesus, deixo com você a paz que só Jesus pode dar. Amém.